Colossenses, capítulo de número 3 e o versículo 1, 2 e 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Com a leitura deste texto, nós queremos aproveitá-lo para fazer os destaques dele, e o primeiro, lógico, é a respeito da ressurreição com Cristo. Logo, nós temos um segundo ponto, pois aquele que tem essa nova vida, os seus pensamentos, o seu direcionamento, os seus propósitos foram mudados e eles passam agora a pensar de forma diferente. E isto acontece porque antes estavam em trevas e agora estão na luz. Dessa forma, luz é mundo espiritual, é vida espiritual, é algo mais elevado do que as partes mais baixas da terra, como diz o apóstolo Pedro. E agora, na luz, nós vamos buscar a presença de Deus. E um outro ponto que eu quero destacar é a mudança, por exemplo, de antigamente nós estávamos vivos para o mundo e mortos para Deus. Depois inverteu. Quando ressuscitamos com Cristo, nós passamos a viver para Deus, consequentemente, morremos para o mundo. Então, preste atenção na mensagem, tá certo? Nesses pontos que eu quero destacar. Bem, o primeiro, como eu já disse, é ressuscitar com Cristo. Toda a expressão ressuscitar implica, então, em sair da morte e passar para a vida. E isso aqui cabe já fazer a explicação que qual que foi o momento em que o homem morreu. Qual que foi esse momento? Porque se fala em ressurreição, é porque existe a morte. E quando é que isso ocorreu? E se existe morte também é porque um dia estava vivo. Olha que legal você pensar e raciocinar dessa forma. Nós abrimos o texto bíblico aqui em Romanos, capítulo de número 5 e o versículo de número 12. Embora você já tenha decorado o texto, mas vamos ler de qualquer forma. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui nós temos a identificação de que no princípio o homem tinha vida com abundância, gozava de vida na presença de Deus. Onde? Lá no jardim do Éden. Mas a partir do momento que ele pecou contra Deus, ele foi lançado fora da presença de Deus. Porque o salário do pecado, qual que é o pecado? Que é pecado? É errar o alvo. Qual que era o alvo proposto por Deus ao casal no jardim? Era que de todas as árvores do jardim eles participariam livremente, menos da árvore da ciência do bem e do mal. Então, quando eles foram enganados pela serpente, a partir daí eles erraram o alvo, pecaram. E quem tem agora a marca do pecado não pode estar na presença de Deus. Não tem como coexistir essas duas coisas. Ou você está vivo ou você está morto. Se você estiver vivo, presença de Deus. Se estiver morto, fora da presença de Deus. E quem está fora da presença de Deus adquiriu vida, também lá não é mais o lugar. Agora é a presença de Deus. O casal peca, salário do pecado, morte, fora da presença de Deus. E a partir desse momento, todos que foram gerados nesse estado de morte espiritual, ou seja, separação de Deus.
Mas o Senhor Deus, que é misericordioso, e conforme nós lemos lá em João capítulo 3, verso 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está a expressão do amor de Deus, de João capítulo 3, e o verso de número 16, vejam, nós, o homem, estávamos no estado de morte, dominado pelo poder do pecado, levado pelo poder das trevas, andando segundo o próprio desejo do coração, conforme está escrito lá em Efésios capítulo 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, com o seu muito amor com que nos amou, Ele, através de Cristo, nos ressuscitou. Então Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Quem permanecer nas trevas vai perecer eternamente, mas aquele que crê no unigênito Filho de Deus vai ter vida eterna, ou seja, sairá da morte, passará para a vida. Nesse sentido aqui é que Paulo, então, em Colossenses 3:1 está dizendo: se já ressuscitaste com Cristo, bem, saíste então da morte para a vida. Agora é novo pensamento, é nova atitude. Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Se eu for com vocês novamente lá para Efésios, capítulo de número 2, e citar novamente o verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Entre parênteses, pela graça sois salvos. Por que pela graça? Preste atenção. Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas e pecados. Ou seja, o homem nessa condição não tem oportunidade de escolha. Está morto em ofensas e pecados, está envolto em trevas, está tomado pelo poder das trevas, nem sabe o estado em que se encontra. Como é que então o amor de Deus nos alcançou? A sua graça. Nós fomos então salvos pela graça. E o que é graça? É favor imerecido. Ou seja, Deus, através de Cristo Jesus, foi até onde nós estávamos e nos resgatou daquele lugar e nos trouxe para a sua presença. Agora nós temos conhecimento da vida miserável que antes nós levávamos. Antes não tínhamos conhecimento, mas agora nós temos. E aí continua Paulo, ele nos ressuscitou juntamente com ele. Com ele quem? Com Cristo. E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha o novo ambiente agora em que nós nos encontramos, não mais em trevas, não mais no estado de morte, mas agora estamos na luz, agora fazemos parte do reino de Deus, agora estamos assentados nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Buscai as coisas que são de cima. Agora você está no lugar maravilhoso, no lugar excelente. Para que ficar olhando para trás? Olhando para trás é a mesma coisa que olhando para baixo, olhando para as trevas, para a escuridão, querendo voltar àquele estado miserável. Não, devemos olhar para cima e permanecer no lugar onde o Senhor nos colocou, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Agora, pensa bem, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra.
aqui nas coisas que são da terra, são as coisas materiais, são as coisas principais, principalmente aquelas que tendem a nos afastar de Deus, como aconteceu com Adão e Eva lá no jardim. O diabo, conforme escreve Pedro, está ao derredor bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, tenha uma vida sóbria, vigiai, tomai cuidado da tua vida, não fique com os teus pensamentos voltados para um tempo passado, como o povo lá do Egito. Quando Deus tirou o povo do Egito, coloca no deserto, diante das aflições, dos problemas, sempre estavam se lembrando do Egito. Sempre querendo voltar lá para as panelas de carnes, para as cebolas, para os pepinos, para os melões, hein? Ou seja, estão pensando no pepino, estão pensando naquilo que quer encher a barriguinha, né? Quer se alimentar, mas não pensam na escravidão, não pensam naquela miséria de vida que levavam. Não é mais para ter esse pensamento, não é mais para querer voltar atrás, não é para querer mais olhar para trás. A proposta agora é olhar para frente e para cima, para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por quê? Já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então, o último ponto aqui quero destacar: já estáis mortos. Olha a expressão. Então, vou repetir. Antigamente, estávamos nas trevas. Em relação a Deus, estávamos mortos. Vivíamos para este mundo terrível de trevas, fazendo aquilo que era segundo o desejo do coração. Pensamentos do homem, e como Paulo escreveu aos Efésios, e nós já lemos, filhos da ira, como os outros também, reservados para o dia do juízo. Mas aprove a Deus, segundo a sua graça, nos tirar daquela situação e nos trazer para a sua maravilhosa luz. Inverteu a situação. Aquilo que nós estávamos vivos e mortos para Deus, inverteu. Tá bom? Inverteu. Nós agora estamos mortos para este mundo e vivemos para Deus. Valorize aquilo que Deus tem te dado através de Jesus Cristo, nosso Senhor, que pagou um alto preço naquela cruz por nós. Não fomos comprados, como disse Pedro, por prata, por ouro ou por qualquer coisa corruptível. Fomos comprados pelo precioso sangue de Jesus Cristo, imaculado, vertido naquela cruz, o qual ele deu para resgate da nossa vida. Nos resgatou das trevas, trouxe para a sua maravilhosa luz. Agora, viva como filho da luz. Ande na presença de Deus, deseje as coisas de Deus, busque as coisas de Deus, conforme Pedro também escreveu: como meninos novamente nascidos, desejai o leite racional, não falsificado, para que por ele você possa ir crescendo. Essa é a proposta de Deus para nós. Não estamos mais em trevas, estamos na luz. Vamos viver como os filhos da luz e que o desejo da nossa alma seja saciado pela palavra de Deus. Amém.